Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscamos elevar o nosso pensamento às sintonias felizes da esperança, da paz e da amizade, para que nós possamos juntos fortalecer-nos uns aos outros no grande objetivo de progresso, desafio para todos nós. Que estejamos no bem constante, na esperança de nos tornarmos a cada dia melhores, aprendendo a servir em nome de Jesus. Que as doçurosas vibrações dos Espíritos sublimes que nos envolvem nesta hora se estenda a toda a multidão de aflitos, a todos aqueles tão necessitados quanto nós mesmos da misericórdia do Pai e da benevolência dos amigos espirituais para conosco. Neste ambiente sereno, às primeiras horas da manhã desse dia, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, amigos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Amigos queridos, nós estamos fazendo as reflexões do final de ano, transitando por esse período, trazendo como roteiro a lição de opinião espírita, examinemos a nós mesmos. Essa lição, examinemos a nós mesmos, faz referência à questão 919 de O Livro dos Espíritos, que desde ontem nós já estamos mencionando para fazermos essa compreensão. E essa lição é uma pergunta que diz assim: qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É uma dissertação de Santo Agostinho, que faz parte da equipe do Espírito Verdade. E ontem nós já dissemos como é o ato de refletir, que não é o ato de preocupar-se, não é o ato de pensar muito sobre uma mesma coisa, mas que o ato de refletir é para aqueles espíritos que já trazem o pensamento no bem e, portanto, têm uma dinamização que abre as comportas conscienciais, onde as leis divinas regem a nossa evolução. Então, nós estamos falando passo a passo como fazer isso. E nós ontem falamos: o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas ainda há uma pergunta: como que nós vamos nos perceber? E ontem nós falamos que ao longo desse tempo, todos nós podemos ser levados a perceber comportamentos, definir emoções e até identificar sentimentos. Mas isso não é o ser espiritual, é uma personalidade. Então, nós estamos acostumados a nos relacionar entre personalidades e não entre espíritos. Qual a diferença disso? Nós somos uma individualidade preenchida de um conteúdo que é a nossa identidade. Identidade espiritual milenar. A identidade do espírito é composta de valores perenes, ou seja, só a moralidade e os bons sentimentos compõem o que é uma identidade do espírito.
E as nossas dificuldades vão compor parceladamente em cada encarnação uma estrutura chamada personalidade. Então, o que tem sido motivo de desavenças, discórdias, desentendimentos, desafetos, é a extremada, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é a extremada exacerbação da personalidade. No Evangelho, nós temos 4 a 5 citações sobre personalidade, dizendo que é um excesso do si mesmo, né? Então, e que nós fazemos questão que prevaleça em nós. Por quê? Para nos conhecermos como espíritos, precisamos construir primeiro a humildade. Do contrário, não nos conheceremos como espíritos, porque, como nós já temos dito, nós ficamos justificando as nossas más ações e queremos que pessoas boazinhas, que não são bondosas e nem boazinhas, acreditem nos nossos enganos. Essa é a dinâmica mais antiga da humanidade. Então, quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa, se a censurais em outrem. Ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem 2 medidas para a justiça. Quando a gente vê o outro fazendo o que nós fazemos também, nós nos incomodamos muito, não é assim? Porque nós não estamos percebendo que aquilo que o outro está fazendo é a projeção de mim mesmo, nós não percebemos. Então aquilo nos incomoda profundamente. Quando a gente já venceu a dificuldade que o outro apresenta, nós somos compassivos, indulgentes para com a imperfeição alheia, porque já foi uma luta interna de superação nossa. Quando nós não fizermos nenhuma construção nesse sentido, nós estaremos sempre pronto à reatividade, porque vai nos incomodar. Tudo isso é Santo Agostinho falando como que nós vamos nos perceber. Aquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do teu jardim. Aqui é uma alegoria, uma figura de linguagem para a gente dizer assim, o que é que nós temos que arrancar de nós? A consciência estão as leis divinas. Então, o que nós temos que arrancar de nós? Coisas da nossa personalidade. É disso que nós estamos falando. Mas o que eu tenho que arrancar de mim? Será que nós já sabemos? Se sabemos, isso nos incomoda a ponto de nós sofrermos pelo que somos? Ou só sofremos pelo que o outro me faz sofrer? São reflexões, né, que a gente tem que entender. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Amigos, nesse processo de nós estarmos sempre refletindo, aqui Santo Agostinho coloca que ao adormecer a gente faça todos os dias esse exercício, mas vamos dizer assim, que de manhã a gente já pode ter cometido um mal-estar com alguém. E de manhã mesmo a gente já pode reparar. Não precisa deitar, dormir, avaliar se aquilo já é lúcido para nós, que não foi um bem. E é isso que vai esculpindo em nós as primeiras noções de humildade. Então, você reparar aquilo que fez, porque já sabemos que aquilo não era um bem, que nada justifica o mal que fizemos, ainda que outros nos tratem mal, nós vamos habituando a termos essa noção de ajuste, de reparação contínua, de fazer o bem àquele que pretensamente nos quis fazer o mal.
É assim que a gente dissipa as trevas. Porque essa palavra arrancar não é simples. Como eu faço isso na prática? Então, esta ação, olha, o outro me feriu, mas eu o compreendi e doei o melhor de mim e reparei, ou se não tive um bom pensamento por aquela pessoa, vou reparar com ela, eu vou dizer para ela e vou me retratar com ela ao longo de todos os dias, de muitas décadas da nossa vida. Nós vamos construir um estado de espírito diferente do que somos. Porque ainda que Santo Agostinho nos coloca que diariamente, mas há muitos de nós que estamos esperando a próxima encarnação, que vai demorar 150 anos. Se é que viremos juntos com aqueles. E se não viermos juntos, vai ficar uma pendência, que são aquelas pessoas angustiadas, com síndromes de ansiedade, aflitas, desesperadas, com inseguranças, né, com recusas reencarnatórias. Por quê? Não deu tempo de fazer o que precisava. Não quis, prevaleceu a personalidade, não é? Essa é a história de todos nós, a humanidade, né? Então, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós. Porque desejamos os fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois, vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. O tempo real que a gente vive é o presente, esse é o tempo contínuo. O passado, onde está? Está aqui, está se expressando na minha bagagem, nas minhas memórias, na forma de ser e de pensar. Então, ele está expressado. O passado se projeta no presente, mas eu estou vivendo o presente. O que vai ser o futuro? Daqui 10 horas, 10 dias. Vai ser exatamente a consequência do presente. Daqui 10 horas, quando chegar daqui 10 horas, eu não estarei no futuro, eu estarei de novo no presente. E quando chegar daqui 10 anos, eu não estarei no futuro, eu estarei no presente. Então, o tempo real que o espírito vive é hoje. Hoje é dia de reparar, hoje é dia de ajustar, hoje é dia de fazer o bem, hoje é dia de ser caridoso. Hoje é o dia, não tem o amanhã. O amanhã é a consequência do hoje. E mais ainda, quem está preso no passado, o presente está vazio. Quem está preso no que há de vir por ansiedade, o presente está vazio. O espírito que está preso em alguma coisa que ele não resolveu, não tem presente para ele. Está vazio, ele não está fazendo nada. Se não tem presente, não haverá futuro. Aí vem aquele vazio, angústia. Porque ele está preso num fato de 5 dias, 5 anos para trás, uma mágoa, um ressentimento, um ódio, um rancor, está preso. O presente está existindo? Não. Só estamos na sobrevida. E o futuro vai existir para essa pessoa? Também não, é um futuro vazio. E tem pessoas que estão na expectativa do amanhã. O que está acontecendo no presente dela? Nada. Não tem presente, ela está na expectativa do amanhã. O que vai ser desse futuro? Um vazio existencial. Então, é muito profunda essa lição de Santo Agostinho, essa pergunta, que ele fala com clareza. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Qual o objetivo? Homem, conhece-te a ti mesmo, mas como espírito e não como personalidade.
Vamos refletir. Bom dia, amigos. Já há alguns dias o tema tem sido nos conhecemos como espíritos. E essa pergunta 919, a sua resposta, Célia acabou de dizer, ela tem essa enorme envergadura. Olha, quando ele diz, escrevemos essa obra com esse objetivo, então, a obra da doutrina espírita, isso não é pouca coisa. E essa questão, ela está dentro de um item, dentro do Livro dos Espíritos, só para o contexto da gente, que chama-se conhecimento de si mesmo. E tem uma única pergunta que é 919. Essa resposta de Santo Agostinho, um comentário de Kardec. Está dentro do livro 3 e do capítulo 12, que trata da perfeição moral. E ela é antecedida da 918, obviamente, que trata do homem de bem. Tem um trecho lá que é parte do homem de bem lá do Evangelho, que mais tarde seria retomada essa proposta com ampliações. Então é nesse ambiente, filosófico, doutrinário, religioso e científico que está estruturada essa questão do conhecimento de si mesmo. Então, quando ele fala, como a Célia já leu, que o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual, a lei do progresso é uma lei divina. Em tudo onde a gente olha, no universo material, no não material, tudo é progresso. É um movimento natural de toda a criação progredir. Progredir moralmente é a apoteose desse processo, que é pertinente aos espíritos essa tarefa. Então, se é uma lei, é pertinente aos espíritos, nós podemos concluir facilmente que nos conhecer é um dever. E que não só é um dever, como é uma solicitação desse estado racional do espírito, do estado superior do pensamento. Então, os espíritos que não se imbuem dessa tarefa de se conhecerem, eles ainda não atingiram esse estágio. Crescemos em alguns aspectos intelectuais, em experiências, tem lá uma bagagem enorme que nós trazemos, mas ainda não cogitamos das questões superiores da vida. E cogitar das questões superiores da vida é um estado superior do pensamento. Não tem sido colocado aqui para nós já. De lucidez, de discernimento, de tudo que compõe. Então, se a gente não penetrar nessa estrutura do ser espiritual que nós somos, como é que nós vamos tratar as nossas questões? De verdade. Por tentativa e erro? Também tem sido dito reiteradas vezes pela Célia que o constrangimento da lei nos trouxe até aqui. E nos levará mais adiante, se for necessário, porque a lei é de amor, Mas, para poder dar uma acelerada no passo, a gente precisa cooperar com a coisa. E para cooperar, eu preciso me conhecer.
Então, quando ele fala que o objetivo da obra é isso, não é de brincadeirinha, não. Que a gente que nós nos retiremos do campo do puro materialismo para adentrarmos o campo do espiritual, da essência do que nós somos. E como é que nós vamos conhecer a nós mesmos, né? Essa é a pergunta do Kardec. Como é que faz? Já entendi que é importante, eu aceito, mas me diz na prática. Então, só retomando o que a Célia falou ontem, o texto fala, ele fala assim, fazei como eu fiz, faz como eu fiz, copia o meu jeito, né? Não sou espírito perfeito, mas para vocês dá para fazer bem o serviço assim. Ao fim de cada jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Estado superior do pensamento, na consciência que a coisa é feita, para eu me conhecer. Qual que é o movimento do espírito? Vou me perguntar se eu fiz tudo que eu poderia ter feito dentro da lei. Cumprimento do dever. Se ninguém teria nada para reclamar de mim, se eu não teria nada a lamentar. É isso, nos momentos que a gente faz algum tipo de questionamento íntimo, o que nós perguntamos. É esse o movimento? Ou o movimento mais frequente é, nossa, eu analiso todo o mal que foi feito para mim, todos os deveres que os outros deveriam ter cumpridos para comigo e não cumprido. Então, por trás disso aqui tem um movimento da alma que é o seguinte: como é que eu vou me conhecer se eu não sair de mim mesmo? Se eu quero me conhecer, ele faz esse movimento, gente. É isso que ele está dizendo. Eu saía de mim. Ao final de cada jornada, de cada ciclo, poderia ser um dia, eu me perguntava, eu saio de mim e pergunto, o que foi que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito? Jamais perguntar o que o outro, ou criticar o que o outro deveria ter feito para mim. Então o movimento é sair do egoísmo. O item que antecede o 918, a pergunta 918, chama egoísmo. Então, quando ele diz que é para mudar mesmo, a gente não percebe toda a estrutura do desenvolvimento da coisa. Eles apresentam o egoísmo, para depois apresentar o homem de bem, e aí ele apresenta, olha, é assim que eu fazia, saindo de mim, deixando de ser egoísta. Então, no clima do egoísmo, é possível nos conhecermos? Não. Definitivamente não. Já foi dito aqui no Evangelho que o orgulhoso não conhece nada de si. Pois é, agora a doutrina apresenta que também, se a gente tinha alguma dúvida, o egoísta também não conhece nada de si. Porque existe um tamponamento da consciência. Eu, tampona. Se dentro do egoísmo não é possível nos conhecermos, a próxima pergunta é: como é que eu vou saber quem eu sou se eu desconheço como é que eu estou agindo e reagindo em relação aos outros? Porque não é isso que Santo Agostinho fazia?
expande a colocação dele, ele fala, ó, que foi que eu fiz, ou como foi que eu reagi em relação ao que os outros me propuseram no dia a dia da vida. Aí ele ia se conhecendo. Frequentemente a gente faz o contrário. A gente vê como o outro agiu e reagiu em relação a nós, para tentarmos alucinadamente achar que conhecemos o outro. É ou não é? Estado alucinado do pensamento. Então, aquele que se preocupa em se conhecer revela um estado superior do pensamento. Ele começa a exercitar um tanto da humildade, fugindo, portanto, do orgulho, e saindo de si. Aí ele consegue conhecer um tanto de si. Estado superior. Estado alucinado do pensamento. É tudo para mim, os outros que erram comigo. Nada a modificar e eu sou melhor do que o outro. Não conhece nada de si. E acha que conhece tudo do outro. Essa é a alucinação. Então, como a Célia tem dito já há vários dias, a gente precisa mesmo tomar alguns minutos nesse início de um novo ciclo para nos apercebermos. E arrancar mesmo, como ele diz, isso de nós, de uma vez por todas. Eis-me aqui, Senhor, o que eu posso fazer para cooperar com a obra do Pai, me iluminando de dentro para fora. Então, se a gente quer realmente se conhecer, vamos, deixar de olhar as coisinhas minúsculas de nós mesmos para olhar verdadeiramente com os olhos do Espírito para tudo e para todos, Porque senão a gente se fecha em emoções e não expande os sentimentos. E a gente tem feito muito disso conosco, que é uma pena, que a gente tenha se prendido em emoções e deixando em detrimento dos nossos sentimentos. Então, vamos começar a nos conhecer mesmo, sem mais delongas, sem perda de tempo adicional. Então, esse era o comentário para hoje. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nosso amigo de todas as horas. Quanta alegria, Senhor, em nosso ser espiritual, por podermos estar aqui, por podermos estar envolvidos por amigos espirituais, amigos encarnados, nos descedentando nesse ambiente de profundas instruções, em que a verdade é nos revelada sem constranger aos nossos espíritos, apenas solicitando de nós um tanto de nossa lucidez, um tanto dos nossos bons sentimentos e na nossa boa vontade para cooperarmos, Senhor, conosco mesmos e com todos aqueles com quem temos a felicidade de estar
nessa existência, seja os encarnados como os desencarnados. Que nós possamos, Senhor Jesus, aproveitar em profundidade essa divina oportunidade, esse plano de amor que sugere, solicita, roga, propõe aos nossos espíritos uma construção feliz. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir a cada um, sem nos debatermos em emoções, mas elevados pelos nossos melhores sentimentos, os nossos melhores recursos. Queremos também, Senhor, nesses instantes, pedir por todos aqueles cujos nomes se encontram em nossos livros, necessitados de toda ordem, que eles possam ser visitados e atendidos pela bondade desses amigos teus prepostos. Queremos, Senhor, pedir pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos e por aqueles que nós ainda não aprendemos a amar. Queremos pedir, Senhor, pela humanidade, que se debate nesses momentos de transição, sem rumo, porque abandonaram, porque temos abandonado, Senhor, a Tua companhia e o Teu pensamento reto e equilibrado. Sê conosco, Senhor Jesus, não só hoje, amanhã, mas por todo sempre. Que assim seja.